Olá, você que nos assiste. Começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso aqui com você de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui para a gente bater um papo sobre diversos assuntos. Educação, saúde, economia, política, né, que a gente adora. Só que hoje a gente está aqui com um tema mais diferente. Vai inaugurar aqui no nosso Interior Baiano esse tema, mas até a gente chegar lá, eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Hoje vamos falar sobre literatura, educação também. E tudo mais. O que ocorreu, a pauta assim, e o que ocorrer. Exatamente. Mas o foco aqui vai ser feiras literárias e ninguém melhor para falar sobre isso do que ela, Esther Maria de Figueiredo Souza, que ela é graduada em Letras Vernáculas, possui mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Linguística. Professora da UESB, né, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ela também é palestrante, escritora e curadora de feiras literárias, como a Fligê e a Fliconquista. Esther, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, é uma honra recebê-la aqui. Que bom, obrigada, Júlia, obrigado, Wilson, estamos aqui inaugurando, né, como a Júlia falou. Esse tema aqui é novo. Que bom, o interior baiano, e é uma alegria trabalhar sempre com educação, com literatura e continuar, né, a provocar a conversa e o diálogo sobre educação e literatura no interior baiano e em toda a Bahia. Pronto, aqui a gente vai até umas horas, então. Para começar, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você entrou nessa parte da educação e tudo mais? Como é que chegou aí na curadoria dessas feiras? Então, conta pra gente. E conta mais o que tiver no seu currículo também, que eu sei que tem mais coisa, né? Pois é, uma história que pode ser longa ou pode ser um pouquinho mais curta, né? Longa porque eu nasci dentro de uma escola. Minha mãe é professora, então a educação já está assim, enraizada na minha vida e na minha trajetória. Mas como é uma história muito longa, é bom a gente falar da educação e da literatura. A educação e literatura começou na virada dos anos 2000 para 2001, né? Na virada do século, melhor dizendo. Então, foi nessa virada do século que eu comecei a trabalhar com formação de professores, com letramento, com literatura, letramento literário. E aí a literatura chegou também para poder provocar essa lente para interpretar o mundo. Que maravilha. Você já na vida acadêmica é isso, né? Já na vida acadêmica. Eu já era professora da universidade. Trabalhei mais de 30 anos na universidade em cursos de formação de professores. E particularmente nesse diálogo da literatura com a educação, a gente chega na escrita literária, né? Na formação de leitores. E encontra esse espaço para poder provocar a reflexão sobre a literatura. As feiras surgem nesse contexto, digamos assim, da vida acadêmica, né? E como uma forma até de extensão, né? Levar o trabalho da vida acadêmica para externar, digamos assim, colocar pessoas, né? Colocar em evento. Ela surge nesse contexto? Como é que é? Surge praticamente nesse contexto, porque a vida universitária não é só a docência, o ensino, né? A gente sabe que tem o ensino, a pesquisa e extensão. Então, eu sempre coloquei muito minha mão na parte de extensão, né? Sempre fui também uma professora extensionista. E alguns eventos extensionistas tinham como personagem principal o livro e a literatura. Aí, em 2016, a gente começa o movimento de constituir uma rede colaborativa de eventos literários na Bahia. Essa rede colaborativa de eventos literários redundou em grandes feiras, que hoje se assentam como feiras, particularmente assim, de deslocamento do eixo capital recôncavo para o interior, que é a Feira Literária de Mucugê, que já está indo para a sua 8ª edição. Contando a pandemia, a gente teve os 2 anos da pandemia, tivemos algumas atividades remota na pandemia. Então, essa vivência, né, acadêmica e universitária fez também com que muitas experiências foram tecidas para que esse deslocamento acontecesse agora, particularmente no campo da literatura. É isso, pegando esse gancho, você falou das feiras, você é curadora de algumas feiras literárias, eu sei da Fligê, né, que é de Mucugê, e da Fliconquista, de Vitória da Conquista. Que é a mais nova. Que é a mais nova, mais recente. É, a caçulinha. Eu vou começar pautando a Fligê. Mas antes, explica pra gente o que é ser curadora de uma feira literária. Porque eu
tem algumas suposições, assim, Sim, confesso esclarecer. que você que monta a programação, como é isso? Ser curadora de feira literária e depois já puxa o gancho. Fala pra gente como é que foi a feira de Mucugê esse ano, como é que você avaliou esse evento? Sim, que pergunta, né? Como é que a gente vai começar a situar o que é um curador ou uma curadora de feira literária? Vamos pensar também em termos de curadoria. A gente vê que essa palavra curadoria, ela está assim banalizada. Tudo a gente vê, né, a necessidade de uma curadoria. Você encontra curadoria em educação, curadoria digital, curadoria em marketing, né? E a literatura também não podia ser diferente. Então, esse papel da curadoria é você, primeiro, selecionar dentro de uma vastidão enorme de conteúdos qual um tema, qual aquilo que tem o maior interesse. Então, a partir do momento que você seleciona dentro de um conjunto de conteúdos, o tema, você começa também a ver a necessidade de um especialista nesse tema. Então, o curador, necessariamente, ele é um especialista em algum tema, em algum projeto, vamos dizer assim, que precisa ser desenvolvido. A curadoria ela estava muito específica também nas áreas de artes. Por isso que a gente vê assim curador de museu, curador de exposição, né? A gente então assim já tinha esse repertório, esse conhecimento de o curador estava sempre em uma instituição museu. Então esse deslocamento de um curador para fora de uma instituição se dá muito por causa dessa necessidade da gama enorme de informação que o mundo moderno produz, de você conceituar. Então, o curador, ele é aquele profissional especialista que conceitua dentro de uma vastidão de inúmeros temas. E na literatura é isso. Se você pega no espectro geral da literatura, o livro, a leitura, tem uma gama enorme de interpretação. Então, esse curador de literatura, ele especifica determinados temas, que é a abordagem geral, que é trabalhada em um evento. Então, assim, de forma mais esquematizada, né? Você pega uma feira literária, como a Feira Literária de Mucugê, que já teve diferentes temas abordados. Por exemplo, literatura e ancestralidade, foi um tema em 2022. Então, quem são os escritores que abordam ancestralidade? Depois você tem literatura e liberdade. Quem são os autores, as escritoras que abordam literatura e liberdade? Então, o Ilse Júlia é justamente nesse diálogo, né, da escrita literária com as temáticas da atualidade, né, que faz com que você dê volume aos conceitos que são trabalhados na feira. Esses temas são definidos como, assim? Esses temas são definidos pela curadoria do projeto literário. É a própria curadoria que define, então, a partir de uma pesquisa literária que é feita. Por isso que você tem assim, o trabalho do curador que está cessado em uma pesquisa literária, que é coordenada também pelo curador. Ok. Então, além de selecionar ali o que vai, vocês definem o tema também, né? Que está sendo mais abordado ali no ano e tudo mais. A seleção já vai te dando os caminhos, os indícios para você poder formular, enquanto curadora, a programação principal. Então, você pensa assim, o tema é literatura e ancestralidade, né? Ou no caso de Vitória da Conquista também desse ano, a Friconquista, que foi literatura e liberdade. Então, quais as mesas, quais os escritores, qual é a programação principal que a gente vai organizar junto com esse tema? Os convidados também vêm muito nessa linha, né? Isso. Que tem realmente uma relação com essa pauta. Aqui em Conquista. Sim. Mesmo veio a Zezé Mota, né, o Jean Willis, vieram todos mais ou menos pautados nessa mesma linha temática. Nessa dimensão mesmo, porque se você pensar assim, literatura e liberdade, você aborda questões de direitos humanos, né? Literatura e liberdade, você aborda também as expressões artísticas, a liberdade de criação. Então, Zezé Mota é essa cantora, atriz, né? Essa intérprete que tem todo um DNA de autoria e de criação, de como que ela interpreta as músicas, né? Como que ela declama. E o Jean Willis vem para a gente também como esse ativista da palavra, né? É um ex-deputado, é político e também está nessa abordagem também das defesas. Então, esse diálogo sempre, né, da literatura com as questões atuais. E quem dá essa matriz, essa moldura de interpretação é o trabalho do curador, né? É o curador que dá justamente assim, o direcionamento do que vai acontecer em um evento literário. Antes de perguntar aqui da de Conquista, só o gancho que o Will perguntou, como é que foi o feedback aí, né, da Feira de Mucugê.
esse ano, a edição desse ano, como é que foi? A edição desse ano foi o tema literatura e música, né? Foi um tema assim que encantou muito todo o público. A gente bateu todos os recordes, né? Pensa assim, o que aconteceu naquela cidade, né? Que é uma cidade tombada, histórica. Então, assim, reverberou a melhor avaliação de todos os anos que foi a feira. A gente até ficou com uma certa suspeita se não foi, assim, muita coisa que estava represada por causa da pandemia, né? Uhum. Mas não foi só isso, né? Realmente o público se encontrou, viu que realmente estava ali participando de um evento literário, que além da própria formação humana, eles tinham condições de se profissionalizar, de encontrar espaços também para o diálogo com a literatura. Foi muito, muito bom. Bom, e falamos da Feira de Mucugê, né? Da Afligê. E houve esse ano a Fliconquista, né? Aqui em Primeira Conquista edição. foi a primeira edição. Uhum. Então, como é que foi? Atendeu as expectativas? Foi bacana? Como é que foi o resultado? A Fliconquista ela já era muito esperada, enquanto um evento em que concentrasse a literatura como tema e a personagem principal. Vitória da Conquista é um celeiro cultural, mas ainda não teve uma oportunidade, não tinha tido a oportunidade de um evento em que você tivesse uma semana, 5 dias, né? A abordagem da temática da literatura. Muitos escritores estavam ansiosos para esse encontro, escritores conquistenses, inclusive para poder lançar os seus livros. Então, a Fliconquista, ela ocupou um espaço estadual, que foi o Centro de Cultura, de 15 a 19 de novembro. E o que é que a gente tem assim como resultados? No discurso das escritoras e dos escritores, eles falaram: a gente conseguiu dar visibilidade à nossa obra. A gente conseguiu aqui entender o que é um evento na perspectiva do mercado literário. Por quê? Porque eles encontraram aqui com editoras e com livrarias de fora do circuito da cidade que puderam também levar o livro deles para outros públicos. A gente teve uma ampliação enorme também da participação dos estudantes em eventos literários, porque nós contamos com a participação de estudantes de várias escolas públicas, como também de escolas privadas que participaram de oficinas, lançaram livros, escreveram livros, né, para poder fazer lançamentos, coletâneas estudantis na Fliconquista. Então, assim, para você mensurar os resultados da Fliconquista, você tem que pegar sempre as pessoas que participaram, os públicos que participaram, no público dos estudantes, no público dos escritores e, claro, os próprios palestrantes que estiveram com a gente em diferentes mesas, né? A gente, nessa dimensão de entender que um evento em Vitória da Conquista, ele já teria que começar atendendo a esses anseios, então teve também o encontro do escritor local, né, com escritores também nacionais, que por isso que a gente teve na participação de mesa sempre essa integração, né, a participação de um escritor já premiado com o Prêmio Jabuti e escritores também de Vitória da Conquista, que já foram indicados para o Prêmio Jabuti, mas que estiveram também nessa participação. Então, esses resultados ainda em termos de estofo literário foi muito importante. E eu acredito assim que como uma primeira edição, ela já veio realmente para se afirmar. Porque ficou esse desejo, né, de ter continuidade, de ter a segunda, de dar continuidade. Exatamente isso que a gente quer saber. Aqui nisso, foi um evento que veio para ficar no calendário de eventos de Vitória da Conquista. Existe já alguma coisa assim falando, olha, ano que vem tem que ter, o período foi assertivo, como é que ficou tudo isso? O promotor da Fliconquista é um coletivo cultural da cidade, um coletivo Barra Vento, que tem esse nome justamente por causa de Glauber Rocha, né? Do filme de Glauber Rocha, de toda a obra de Glauber Rocha. E Glauber Rocha também é escritor, né? Tem muitos poemas de Glauber Rocha, então é um conquistense que precisa ainda ser revelado muito aqui em Vitória da Conquista. Esse coletivo Barra Vento, ele projeta a Fliconquista sempre para o mês de novembro, nesse período. Porque o que acontece? Você tem a semana de comemoração do aniversário da cidade, e depois você tem um feriado nacional, que é o 15 de novembro. Então, você dá uma densidade cultural de eventos, né? Para poder, em novembro, você ter essa possibilidade. Novembro não está ainda definido. E é um mês, assim, que parece que fica na espera de alguma coisa, né? Então, não é ainda uma definição, mas é uma avaliação que é feita por esse coletivo que poderá ocorrer anualmente, né? E sempre nesse período. Para isso, vai precisar sempre concorrer a editais públicos, a apoio públicos, né? A ver as condições mesmo de sustentabilidade orçamentária para o evento se firmar. A gente fica na torcida para que o evento
ocorra outros anos. Com certeza. Que eu acho que movimenta a cidade. Na verdade, eu tenho essa pauta aí, Conquista a cidade dos eventos, né? É Tem verdade. tanta coisa acontecendo. E na Conquista cidade. precisa de eventos assim, né? Mais culturais e pra que todo- tragam essas pautas, né? Porque não é algo que tem o tempo todo. Então, quando tem que Quando tem tem, que e a gente tem que aproveitar ao valorizar. máximo, Tem que valorizar bastante. É isso. Uma pausa aqui rapidinho para a gente contar aqui para vocês, que vocês já sabem, mas eu vou repetir, interiorbaiano.com.br, o nosso site, nosso portal, que vocês já conhecem. Manda aí para todo mundo, divulga, tá? E lá, o que temos lá? Notícias, informação, vai entrar agora várias matérias sobre a Fliconquista, Fligê, feiras literárias aí da Bahia Isso. toda, né? Então, vamos colocar lá tudo bonitinho para você. Vão ter desdobramentos aqui dessa conversa que vai render muita matéria legal. Então, assim, vai estar tudo disponível no nosso site. E do nosso site você vai para o YouTube, que tem todos os episódios aqui de podcast. Vai para o Spotify, para quando você quiser escutar aí no caminho para casa, no caminho para o trabalho. Tem mais? Instagram, @InteriorBaiano, facinho. Não tem underline, não tem ponto, não tem nada. É só pesquisar a Estamos gente. em todas as redes. Estamos online aí para vocês. Só um recadinho Por para favor. complementar. Você que está assistindo pelo YouTube, gente, não esqueça, inscreva-se no canal. Importante. Curta a entrevista. Você está curtindo a entrevista, aí você curtiu, compartilha. Comenta. Comenta, compartilha aí. Se você foi na Fliconquista, foi na Fligê, comenta e fala como é que foi a sua experiência, Exato. né? Boa. No evento. E compartilha aí, tem muita coisa. Tem outros episódios também que a gente fala aqui sobre cinema. Verdade. Que acho que você, se tá curtindo um episódio sobre literatura, com certeza vai curtir Vai sobre curtir cinema. sobre cinema e de Com política certeza. também, que é o que a gente tem bem tem aqui Bem também. tem aqui. Então, interiorbaiano.com.br. Agora vamos ao segundo bloco aqui de perguntas. Vamos lá. Eu jogo para você, amigo. Vai lá. Professora, recentemente, você lançou o livro Curadoria Literária, Enfoque para Eventos. Conta um pouco sobre a abordagem do livro. Ele é justamente uma apanhada aí desses eventos, como é que ele vai, o que ele passa para o leitor? Esse livro, ele parte muito dessa experiência e do reconhecimento de que no mercado editorial tinha uma ausência do que é pensar a curadoria para eventos literários. Né? A gente tem essa compreensão de que um evento literário ele precisa ter uma linha editorial, né? Então, tendo essa linha editorial, é isso que vai definir você chegar em um evento e ali você saber, não, aqui eu estou em um evento de literatura, aqui eu tenho um tema, aqui eu tenho um livro como o personagem principal, aqui eu tenho o escritor, a escritora presente. Então, esse livro, ele não é um livro só de dicas de como organizar um evento literário, mas é também de conceituar o que é curadoria literária e o que é curadoria para eventos literários. É um livro que já está com bastante aceitação, está sendo muito divulgado, né? E, assim, enche a gente, assim, de um certo compromisso maior ainda, né? De socializar essas experiências da rede colaborativa de feiras e festas literárias, do que é a Feira Literária de Mucugê, do que é e do que foi a Feira Literária de Conquista, porque todo o planejamento desses eventos, né, seguiu essa concepção de que o que sustenta um evento literário é a necessidade de você compreender a literatura, né, como a base, né, como justamente essa pedra fundamental de organização de toda uma programação literária. Aí você pensa assim, o que é uma programação literária, né? Não é só a mesa, não é só o lançamento do livro, porque quem vai para uma feira e uma festa literária é o jovem, é o adulto, é a criança, é o professor com o estudante, é o pai com a mãe, né? É a avó, diferentes públicos. Então, você tem que pensar em uma programação que atenda a esses diferentes públicos. Então, você tem o espaço da juventude, você tem o espaço da criança, você tem o espaço, né, em que as trocas literárias ocorram numa dimensão mais da teoria da literatura e a dimensão também da fruição do leitor, né, do prazer de ler e da necessidade de ler. Então, esse livro faz essa abordagem geral, né, centrando a curadoria literária para a organização de eventos literários. Que bacana. E assim, o objetivo maior dessas feiras, esses eventos literários, assim, você acredita que seja o incentivo à leitura? A gente pode dizer assim, que é o maior de todos? Um dos objetivos principais é esse, é a formação do público leitor, né? E o incentivo à literatura. Mas é também você criar um mercado editorial e um mercado literário para o escritor, principalmente para o escritor independente, né?
Porque, assim, para você chegar retorno, em um né? retorno, né? Você tem que ter esse retorno. Tem muita publicação, tem muita escrita, né? Então, muitos escrevem e poucos publicam, né? E poucos publicam por quê? Porque não encontrou ainda essa rota, esse fluxo entre escrita e publicação. E o evento literário dá essa visibilidade. O evento literário, ao oportunizar a presença do escritor, da escritora, para poder abordar o seu livro, falar sobre o seu livro, quer em lançamentos, né? Quer em uma roda de conversa, quer em uma palestra, ele dá essa projeção. Sem contar que você conta também com os parceiros. Geralmente você tem os parceiros do rádio, da mídia, né? Da TV, que agregam também a essa divulgação. Dá todo um suporte, né? Uma janela, assim, para isso. Muita. Pro autor, às vezes, independente, eu fico imaginando que como deve ser gratificante também ver o tema que ele aborda no livro ali, discutido, a discussão sobre determinados pontos, aspectos do livro. Como eu cito até a Mostra Cinema Conquista, Sim. que pauta determinados filmes, porque no YouTube a gente aqui é uma plataforma que a gente tem acesso a debates sobre diversos livros, sobre diversos filmes, digamos assim. Mas o presencial blockbusters, é outra coisa, São né? os grandes, aqueles os que estão ali em evidência, que você já vai ver 500 debates sobre eles, 1000 debates sobre determinado livro, determinado filme. E na Fli Conquista, como na Mostra Cinema, é uma oportunidade da gente pautar aquele mais filme regional, mais ali, né? Às vezes até que já tem até um alcance nacional, mas que a gente ainda não vê muita discussão, não é isso? É essa produção, né? Uma produção de alta performance, de qualidade, e que ainda não encontrou o espaço para se tornar visível, né? Então, as mostras, as feiras literárias têm essa possibilidade, né? E, ao mesmo tempo, também esse compromisso. Porque como é que você faz um evento num território, numa cidade, né? E não oportuniza a participação dos escritores locais, né? É necessário que tenha realmente essa grande programação. Eu imagino que devam surgir revelações, né? De cada feira. Aqueles autores, assim, que surgem naquele momento, eu acho, digamos assim. Não, fora a população vendo, tipo, nossa, fulano escrevia, não sabia, então, né, fica sabendo. Muito. É bem gratificante, eu acredito. Professora, a gente ainda vai ter Tem umas coisas aqui ainda. Bastante tempo. Tem algumas coisas aqui ainda. Mas, assim, nosso programa, ele tem um DNA. Nosso DNA, ele é mais voltado para questão de política, a gente gosta de debater. Como uma pessoa que é ligada, principalmente ao movimento da literatura e tudo, como você avalia hoje a questão das gestões, né? Tanto a nível estadual, a gente vai regionalizar também, quanto a nível municipal, focando também nesse tema, né? De educação, tudo. De literatura. Como é que... Vamos começar de conquista? Como é que avalia? Depois a gente parte para... Pronto, como é que... Pergunte aí, que eu quero perguntar outra. Não, como é que você está vendo essa atuação, né, do poder público municipal na área da educação e também falando sobre isso, sobre incentivo, essa questão da leitura, a questão, né? Olha, se a gente pensar especificamente assim em cultura, os planos tanto no âmbito estadual como nacional e municipal deixaram muito a desejar, particularmente porque a cultura nunca foi assim a prioridade de muitos governos, né? A gente está vendo mais recentemente a aprovação da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, que são editais que fazem justamente o aporte de recursos para as atividades culturais. E a literatura é uma das áreas da cultura que tem menos aporte. Ainda, né? Menos ainda, né? Então, o livro, o livreiro, o escritor, o mercado editorial tem muito pouco aporte da cultura. Em termos orçamentários, é menos de 1% que fica para a cultura. Então, de 1% para você chegar a 0,01% para a literatura, é menos ainda, é muito pouco, porque a literatura é como se fosse a prima pobre dessas diferentes áreas. Da mesma forma o cinema, né? Então, muita demanda vai para a educação e cultura. Para a educação e saúde. Então, precisa realmente ter uma discussão por meio de conferências, né? Por meio da presença da população, para poder definir os rumos que a população quer para a cidade, principalmente em termos de cultura, né? Para onde ela está.
Então, se a gente pensar assim que saúde e educação são direitos, cultura também é direito, né? Cultura tem uma prática cultural. Cultura gera também melhor qualidade de vida. Cultura gera, além também de subsistência, né? Para os fazedores e os produtores de cultura, gera também consciência social, gera criticidade. Vitória da Conquista, como eu disse antes, é esse celeiro cultural. A gente já teve experiências muito exitosas aqui de educação e de cultura que deixaram de existir, né? Particularmente nos últimos 3, 4 anos, teve um declínio muito grande nas atividades culturais. A gente teve experiências aqui, a gente está no Natal, em dezembro, no mês de Natal. No Natal da cidade, eu já tive a oportunidade de assistir show com Milton Nascimento, eu não esqueço nunca disso, assim, né? Xangai, nosso secretário de cultura, né? Ele é também um fazedor de cultura. Então, você tem, assim, essas discussões, esses entraves em termos orçamentários, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar também na responsabilidade de quem está à frente de políticas culturais para poder realizar. A Afliconquista mesmo, ela foi realizada tudo por meio de recursos públicos, por meio de aporte de emendas parlamentares e de parceiros locais também, de empresários locais. Então, para ela se transformar como uma política cultural da cidade, precisa passar por esses crivos do Conselho de Cultura, das conferências de cultura, né? E da própria gestão, que é municipal. Se é um evento estadual, também no plano estadual. Se é um evento nacional, também no plano nacional. Você comentou sobre o Natal da cidade, né? Que esse ano não está tendo a realização, pelo menos não nos moldes, né? Que já aconteceram, né? E um outro tema que eu vou trazer aqui para a pauta, nem está aqui no roteiro, é o fechamento, né? Do Teatro Carlos Jeová, que é um teatro que era era popular, na verdade, digamos assim, central, local, centro da cidade. E hoje ele se encontra fechado. O que fazer para que esses espaços eles não se percam, digamos assim, para que a gente reviva não só a memória, mas como eles em funcionamento, mas com um funcionamento também ativo, algo não apenas estar com porta aberta, né? Mas que eles se abram com qualidade de eventos, com fomentação à cultura. Precisa ter o fomento, porque o espaço está lá. O espaço é de responsabilidade de um poder público, né? Porque o artista ele está em algum lugar da cidade, né? Só que o artista ele precisa também do apoio para poder mostrar sua arte. Então, você precisa pensar nesse fluxo de que tipo de apoio, né, de aporte técnico, financeiro, chega até o artista para ele poder ocupar uma pauta de um teatro. Então, o Teatro Carlos Jeová, se ele está fechado, não é por falta de cultura da cidade, né? É por falta, talvez, de uma política cultural que oriente, né, a ocupação, vamos dizer assim, desses espaços pelos ativistas culturais da cidade. Vitória da Conquista é uma cidade que tem cursos, a gente está vendo aqui, de comunicação, de cinema, você tem teatro perto daqui, né? Feiras literárias, escritores. Você tem escritores, como eu falei recentemente, que foi indicado para finalista do Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é a maior premiação literária do país, é o Prêmio Jabuti, é da Câmara Brasileira de Livro. Então, você tem um fazedor de cultura na cidade. O que precisa é justamente ter esse fomento, ter esse aporte, conversa, diálogo, porque a cultura nunca foi fácil de realizar. Você vai fazer um filme, eu vejo aí cineastas da cidade, como que eles ficam correndo atrás de editais, de patrocinadores, para poder chegar, né, realizar esses projetos. Bom, você deu sua definição aí em palavras, né? Falou de como é que é a sua opinião sobre a política e educação e, enfim, aqui em Conquista. E assim, você como professora, que eu sei que você vai gostar disso, como é que você avaliaria, então, tudo isso que você me falou numa nota? Como é que você avalia a gestão aqui da prefeita, aqui no nosso município, em relação à educação, literatura, enfim? Tudo isso que você me falou, como é que você me traz numa nota e por quê? Nossa, eu fui uma professora que geralmente trabalhava com conceito, não trabalhava com nota. Ai, querendo se sair. Mas assim, a gente está vendo a voz da população, reivindicando muito, né? Os professores agora, eu vi a semana passada, né? Que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores uma lei, né? Uma proposta orçamentária em que tem redução do recurso para a educação. Então, quem reduz a educação não pode não ter nem a média, vamos dizer assim, né? Para passar de ano. Então, vai ser reprovado de ano. Não dá para você passar de ano quem reprova na educação.
Então vamos dizer aí, reprovou. Então, reprovou. Mas a sua média é 7. Se for 7, abaixo de 7. Se for 5... Depende da média, né? De colocando. Vamos botar uma média aqui de 7. Então tá em que casa baixo. ali, mais ou menos? Na 6? Na 5? Não, aí vai estar na 5 mesmo, né? Vai estar na 5 para poder ver se ainda consegue passar de ano. Porque o ano ainda vai fechar, né? Porque ainda vai fechar. Eu estudava no colégio que a média era 5, mas era difícil. Rapaz, na parte de cultura também não tá boa, né? Na parte de cultura. A gente tá vendo aí o tanto de reivindicações que tá tendo para a cultura. Teatro fechado, cinema que já foi, né, comprado para poder voltar a abrir, que não abriu ainda, cinema né? Daqui, né? O antigo cinema Madrigal. Madrigal, né? Fechou e... Sobre a cultura popular também, né? Grupos culturais da zona rural, né? Que querem participar de alguns eventos. Às vezes não tem apoio nem para transporte. Eu estou dizendo que eu escuto, né? Muito do que eu escuto mesmo, porque eu estou Você tá no meio. Eu estou no meio cultural ouvindo essas questões. Que você abordou, e aqui eu acho que vale a pena a gente destacar e pautar, é realmente essa questão do orçamento do município para 2024. O orçamento teve a votação agora, não é? No final de 2023, onde 16% mais ou menos, mais de 16% do recurso da educação, equivalente a 70 milhões de reais, ele é, digamos assim, retirado, isso em comparação ao ano 2023 para 2024. E é colocado em outras áreas, como infraestrutura, e um orçamento que já é de 1,8 bilhão. Tá tudo isso no interior baiano, viu, gente? Quem quiser pesquisar. Tá tudo lá, informação. Então, como você vê... com tudo ficando mais caro, que a gente cansa de bater, a retirada desse recurso numa área que todo mundo fala que é a mais importante, mas talvez a gente não leve como mais importante, né? Como você vê essa retirada de recursos da educação? É catastrófica, porque os próprios índices do Banco Mundial afirmam o seguinte, que quando você aplica $1 em educação, numa referência, isso reproduz 3 vezes mais em saúde, em qualidade de vida, em cultura, né? Porque um povo educado, né? A população educada, sabe muito bem onde encontrar alguns referenciais para poder viver melhor, para se proteger, né? A parte também de segurança na cidade impacta. Então, não é uma decisão acertada tirar recurso de educação, porque educação e cultura, né? Caminham lado a lado. Né? E também de saúde. Você tem que ver outras formas de fazer a gestão, de atender necessidades básicas do município, sem alijar determinado segmento. Nota dada, esclarecida, justificada. Falou tudo aqui, tirou dúvida sua também, comentou. Rapaz, isso daqui falando hoje tá um negócio... educação, tá um negócio literatura. interessante isso aqui hoje. Eu tô adorando. Hoje o papo foi diversificado. Mas aí, rapidinho, antes da gente entrar num bloco aqui, num bloco não, no quadro que eu sei que a gente adora, vocês principalmente... Só vou reforçar aqui, interiobaiano.com.br, nosso site, né? Nosso portal, com tudo lá, notícia, informação, tem tudo. Né? Eu já falei mas assim, a gente repete, porque é tão bom. Do orçamento, tá lá. Tá lá. Você até comentou aqui, quem quiser ver, tem matéria lá. Tem matéria, gente, falando. Relacionado. E aí, na matéria tem um link com a proposta de orçamento completo para 2024. Verdade. Como foi a votação, como não foi. Rapaz, esses 16% aí que eu acho que você falou, tá tudo dado lá. O Wilson não arranjou isso de nada, não. Tem lá tudo para vocês. Interiobaiano.com.br. Para vocês verem. .br. Temos YouTube, Spotify, Instagram também. Procura a gente aí. Manda sugestão de quem vocês querem ver aqui. Né? Fala da Fli Conquista se vocês foram, da Fligê se vocês foram, como é que foi, o que mais gostaram. Então, assim, vamos interagir, que essa troca é bem legal. Até mesmo e porque, a gente adora. Antes da edição do ano que vem, da Fligê, da Fli Conquista, a professora Esther vem aqui novamente, vai contar os preparativos. E a gente vai cobrar. O que vocês tiverem comentado aí, a gente coloca e fala, olha, professora, aqui... Sugeriram isso. E a gente vai fazer um checklist. Pronto, vai ser bem bacana. interiobaiano.com.br. Agora... Explica aí, amigo, hoje, o quadro. Eu explico. Eu acho que eu expliquei os últimos, eu vou deixar você falar dessa vez. Tá vendo, gente? Tô com moral agora. Vai, eu vou deixar. Professora, é o seguinte, a gente finaliza o podcast com... Já tá finalizando? Não, tá vendo? Não, mas aqui a gente ainda tem algumas coisas. Mas tem gente aqui que vai destrinchar ainda mais coisa. A gente costuma um quadro que é o último quadro do programa antes da gente bater um papo para finalizar o episódio. Né? E nesse quadro, nós temos 8 nomes que são relacionados à cultura, à política principalmente. E a gente pede que a pessoa defina, nosso convidado defina o nome em uma palavra.
Mas Nossa. pode ser uma breve frase. Pronto, Tá. você viu que o Márcio ali ajudou Pronto. tudo. Pode ser uma breve frase. Eu vou começar com o primeiro nome, e aí A gente vai... passa a bola pra você, Júlia. A gente vai faz- trocando aqui. Trocando Tá. esse Vamos lá, bate-bola. Vamos ver. Pode passar também, né? Pode. A Se gente não passa. quiser falar, não tem A problema. definição é por sua conta. Tá bom. Primeiro nome, Jerônimo Rodrigues. Professor maravilhoso, governador também. Bruno Monteiro. Secretário de Cultura que veio para fazer a diferença na Bahia. Sheila Lemos. Vai passar de ano, parece. Valdenor Pereira. Sou suspeita para falar, né? Muito suspeita, mas é o deputado que mais aporta recursos para a cultura no estado da Bahia. Lúcia Rocha. Também muito combativa. Rui Costa. Mostrou, né? A diferença também no estado da Bahia. Jair Messias Bolsonaro. Não dá nem para nominar. E Luiz Inácio Lula da Silva. O maior estadista. Está no mesmo plano aí de grandes estadistas mundiais. Ela definiu aqui, E na brincando, naturalidade, uma aqui- natural Mas aí, tranquilidade, o que a deu gente faz? show. A gente tem mais 15 nomes aqui. Vamos pegar, brincadeira. Bora, não passei nenhum, né? Muita na Rapaz. verdade. Arrasou, tem gente que fica aqui num nervoso, né? É. A gente tenta tranquilizar, mas não dói não, mas ninguém Não, morde gente, aqui, né? Tá tudo não. certo. E você falou lindamente. Ai. Eu caí numa pegadinha essa semana na rua, Hum. que chegaram, brincaram pra mim, fizeram pergunta de 0 a 10. Foi? Foi. Só contando aqui, gente, confidenciando. Eu falei, eu não respondo. Porque eu falo assim, tem horas que eu olho pro convidado que vem aqui e fico, gente, eu acho que eu não responderia, eu não sabia É bate-bola. difícil. Porque na hora a gente pensa antes. A gente tem A que, gente assim, aqui tá programado, né? Agora Mas você sem receber saber. assim, realmente é complicado. Bateu, né? Bateu e foi, né? A gente pegou a bola e Já fez o gol, arrasou bateu. aí. Esther, meu bem, eu só queria agradecer sua presença. Nossa, o papo aqui fluiu que a gente nem percebeu. Quando eu vi as E perguntas passou. estavam acabando, eu falei, oh meu Deus do céu, passou rápido. Mas assim, foi uma delícia essa conversa. Espero que você tenha gostado também. E Foi por favor, ótimo. volte para falar dos preparativos da próxima feira, quem sabe, né? É, A gente anuncia aqui, joga no a gente portal, já tá no site. confirmando aqui que vai ter no ano que vem as Não, o duas convite feiras, já né? está mais do que certo. As portas estão mais do que abertas. Então é só marcar o dia. Agendado, né? Convidando, a gente está aqui, a gente organiza as agendas aí. Aham. Frigê 2024 com o interior baiano lá com a Olha, gente, maravilha. Júlia, Que o beleza, Wilson, vamos né? cobrir, A vamos equipe cobrir o toda, evento. né? Cobrir sim, né? A gente está lá junto com vocês, né? Vocês junto com a gente. Free Conquista, a nossa casa, né? Nosso território aqui. Estamos também Vamos juntos. dar esse gás aí. Foi o primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos, né? É isso aí. E essa dimensão mesmo da gente estar no local, no interior, para poder falar desse universal, né? Porque literatura, cultura, né? O que vocês fazem aqui no interior baiano é justamente isso, né? Pulverizar Exato. essas representações culturais, sempre com essa pimenta da política aqui, para a gente Ah, poder é. se situar, né? É isso aí, tem que, Muito tem que ter obrigada o também, sabor. né? Ó, a gente Muito que obrigada. agradece imensamente. Obrigada, Will, também, por estar ao meu Obrigado, lado. amiga. Um episódio, como eu falei, delicioso. Adorei. Adorei. O ano tá acabando, né? Que agora aqui é final de 2023 e a gente só fechando com chave de ouro. Né? Não, aqui é isso. Cada convidado que vem é selecionado a dedo justamente para isso, para essa conversa sair assim, leve, né? Descontraída, do jeitinho que a gente gosta. É, o que eu já acessei lá na plataforma é maravilhoso. Quem Olha, já passou por aqui. tá vendo? Recomendo, viu? Todo mundo. Manda aí para todo mundo. E obrigada a você Obrigado. que nos assistiu, que nos acompanhou, que está sempre com a gente, que está interagindo com a gente. Continue, tá bom? A gente agradece Isso aí. imensamente. E até o próximo episódio. Acompanha tudo aí. Valeu, gente. Tchau, Valeu. tchau.